E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso ambiente virtual. Nós teremos aula daqui para frente por essa plataforma. E eu gostaria de esclarecer para vocês que, em qualquer momento, se vocês tiverem dúvida ou alguma pergunta sobre o conteúdo, é só ir lá no nosso fórum, né? Fórum de dúvidas, digitar a duvidazinha de vocês e, assim que possível, a tia vai lá ler e responde, beleza? Seguinte, pessoal. Como eu mostrei no nosso slide, a gente vai começar a falar, na verdade, relembrar sobre a questão do Platão e da história, né, que ele conta para os seus alunos, o mito da caverna, certo? Já discutimos em sala de aula esse assunto, vocês devem recordar, mas a gente vai revisar esse assunto para a gente conseguir passar para frente, ok? A gente precisa relembrar alguns pontos muito importantes aqui. Então, pega o caderno de vocês, que eu sei que vocês têm anotação sobre isso, e faz uma revisãozinha junto comigo, acompanhando, beleza? Vamos lá então, galera. A gente já sabe que Platão, ele foi um filósofo grego, né, da Grécia Antiga, e como o próprio nome diz, filósofo, aquele que é amigo do saber, que é próximo ao saber, o Platão, ele buscava romper com algumas ideias da sua época, né? Ele queria explicações melhores, ele queria ir além do senso comum, né? Que é o quê? Que é aquilo que todo mundo acredita, mas que não se tem uma prova concreta ou, enfim, é o chamado conhecimento superficial. Então, o Platão, ele queria que as pessoas fossem além, buscassem um conhecimento verdadeiro, né? E isso só seria possível se a pessoa duvidasse, questionasse, pesquisasse, refletisse, que é o quê? É a busca do conhecimento. Para a gente ter qualquer conhecimento verdadeiro, a gente tem que duvidar, a gente tem que questionar, a gente tem que fazer toda uma interpretação e não simplesmente aceitar, né? Então, Platão, para explicar essa ideia que ele tinha, ele contou para os alunos dele o chamado mito da caverna, né? E nesse mito, eu sei que vocês se lembram muito bem, né? São pessoas que estão dentro de uma caverna, no escuro, estão acorrentadas, estão ali desde que nasceram. Então elas cresceram ali e a única coisa que elas poderiam ver, né, naquela escuridão e tudo mais, e ainda algemados, era a sombra no fundo da caverna. Então aquilo era a realidade para eles e eles viam aquelas sombras e para eles era aquilo, só aquilo. Então, eles viam as sombras, mas eles não viam as imagens reais, né? Então, até que um dia, uma dessas pessoas, ela se solta dessas algemas, né? E começa a sair da caverna. E esse percurso dela se libertar e sair da caverna, conhecer o mundo exterior, é um percurso muito doloroso, é um percurso que a pessoa ela demora para chegar na porta da caverna, né? Então, todo o percurso para sair, para seguir aquela luz misteriosa que até então ele só via lá no fundo da caverna, mostrando as sombras, ele vê tudo pela primeira vez, né? Ele chega lá, ele quase não consegue abrir o olho porque ele estava no escuro tanto tempo que enxergar a luz quase o cegou. Lá fora da caverna, ele também vê o que eram aquelas sombras, quais eram as representações reais. Ele vê pela primeira vez uma árvore, vê pela primeira vez o céu, as pessoas, os animais. Então, ele vê tudo pela primeira vez e reconhece que o que ele conhecia não era um conhecimento verdadeiro, era um conhecimento superficial, certo? Então ele volta para a caverna, ele tenta convencer as pessoas que estavam com ele do que ele tinha visto, do que era conhecimento verdadeiro, e essas pessoas que passaram a vida toda tendo aquela mesma experiência ali no escuro, vendo aquelas imagens, simplesmente não acreditaram nele, preferiram continuar na caverna, né? Então, qual que é a mensagem que o Platão ele quer dizer para a gente com essa história? Ele fala que o conhecimento ele seria representado através da luz e a ignorância seria representado através da escuridão, do escuro. Então, o que ele fala? Que muitas vezes a gente prefere ficar dentro de uma caverna, né,
com a nossa ignorância, com a nossa falta de conhecimento, do que sair da caverna e ter que enfrentar a luz. O conhecimento, ele não é uma coisa que a gente adquire fácil, né? Inicialmente a gente pode ter estranheza, estranhar aquilo que a gente não conhece, a gente pode ter dificuldade para chegar até lá, até porque quando a gente aprende é porque a gente tentou fazer, a gente tentou entender, a gente foi atrás, né? Pensa só, uma pessoa que vê a outra jogar futebol pela primeira vez. Ela pode continuar sem jogar por não se interessar em saber como é que funciona, quem são as pessoas, o que cada um faz em cada posição. Então, ao invés de ir atrás e saber como é que funciona, essa pessoa simplesmente decide não jogar. Enquanto algumas vão lá, corre atrás, erra gol e tenta até que tenha um sucesso, faz um gol e tudo mais. Essa pessoa, para ela chegar até lá, ela teve que se comprometer, ela teve que ir atrás. Então, o que o Platão fala? Que muitas pessoas ficam dentro da caverna e preferem ficar na ignorância do que muitas vezes ter que lutar, ter que se incomodar para ir atrás da luz do verdadeiro conhecimento, um conhecimento que não é facilmente alcançável, certo? Deu para entender? Vocês lembraram? Então, a gente fez a comparação dessa história do Platão com o filme Os Croods, vocês se recordam disso? A gente começou a assistir na sala de aula, né? E eu pedi para vocês fazerem um relatório de filme sobre esse filme. Então, aqui agora a gente vai discutir alguns aspectos, mas a gente vai fazer uma atividade sobre isso lá no fórum, ok? Vão comigo. Vocês lembram que os Croods eram sobre um filme sobre aquela família que eram os chamados Homens das Cavernas e eles utilizavam a caverna para sobreviver. Vocês lembram disso? Então, até que chega um momento em que eles têm que escolher entre continuar na caverna e provavelmente morrer, né? Porque o mundo estava acabando e tudo mais. Eles tiveram uma escolha de ficar ou de sair, né? Então, quando eles decidiram sair, eles decidiram, né, enfrentar um mundo que eles não conheciam, uma realidade que eles não conheciam. Vocês estão conseguindo fazer a ligação? Quem que fez isso também? Outra coisa, galera, a gente tem essa personagem que é muito importante, né, que é a filha mais velha, e ela, ao contrário do resto da família, ela tem essa curiosidade, né, de saber o que tem lá fora. Vocês percebem que ela tem um carinho com a luz do sol? Porque é uma coisa que ela passa tanto tempo sem ver, que quando ela vê, ela quer curtir, não quer ir embora. Então, essa personagem ela se torna muito importante, né? Ela é aquela pessoa que quer sair da caverna, que quer conhecer, que vê a possibilidade de sair e quer sair. Não importa as coisas que estão lá fora, né? Através da curiosidade, demonstra essa vontade de realmente perseguir o conhecimento ou perseguir o que ela quer descobrir, né? Uma vida diferente. Outra coisa, esses dois personagens, né, que é o menino, o pai de família, e os dois representam os opostos, né? O menino, ele representa as novidades, ele conhece a realidade, ele tem um pouco mais de experiência do que a família que se esconde na caverna, até porque ele vive ao ar livre, né? Ele muda de um lugar para o outro, ele não tem essa restrição de ter que morar numa caverna. Então, os dois são os dois opostos, né? Na história aí do Platão, como é que os dois se encaixariam? Quem seriam eles, onde eles estariam sendo representados? Fica aí o questionamento, ok? E tem também um momento em que eles começam a descobrir as coisas ao redor deles, uma realidade completamente diferente do que a que eles conheciam, né? Eles passam a conhecer animais, como que é a vegetação, e veem com a luz, literalmente a luz, coisas que eles não viam antes, olha lá, como um céu estrelado, nessa imagem que eu peguei para conversar com vocês. Então, galera, inicialmente eu quis retomar alguns pontos, né? Falar sobre algumas cenas importantes do filme, mas a atividade de verdade vai estar lá no fórum, ok?
Então, vocês vão lá pro fórum e abram o link que eu vou postar lá, a análise do vídeo 1, certo? Então, nesse link, vocês vão fazer a atividade que eu vou deixar para vocês, que é sobre esse vídeo, ok? Não esqueçam de anotem também suas dúvidas para colocar lá no fórum de dúvidas e a gente discutir isso, ok? Então, galera, até a próxima. Tchau!